Olá, pessoal. Já vou chamar o nosso convidado. Olá, Olá, Ilserley, tudo tudo bom? bem? Bem, graças a Você é Deus. a professora da Ana Vitória? Sou a teacher dela, uma gracinha. Ah, sou suspeito de falar da Ana Vitória. É, né? Ela é uma fofa. Nossa, eu conheci ela esse ano, mas eu já conhecia ela dos corredores e ela é uma gracinha. Você e sua esposa fizeram um bom trabalho, viu? Na Ah, educação. obrigado. É, o DNA já E nasce já. É, né? E aí, eu, Shirley, como eu não sei se ela te passou, mas a gente está fazendo uma série de lives a respeito de cultura. Na verdade, é sobre o estudo e trabalho no exterior. E aí, o dia eu conversando com ela, falou assim: ai, Cíntia, meu pai já morou nos Estados Unidos, ele tem muita experiência na questão dos Emirados Árabes, porque ele viaja muito para lá, para levar, né, a filosofia do para jiu-jitsu. E eu queria saber mais sobre isso, porque eu não conheço ninguém que mora lá, entendeu? Então, assim, você é a pessoa mais próxima a mim que poderia nos explicar mais sobre a cultura deles, porque, assim, eu sou fascinada por cultura, eu amo saber de outros povos, costumes e tal. E eu queria que você fosse esse canal para a gente hoje. Pode ser? Pode ser, claro. Fico até um pouco. Que eu estou vendo uma pessoa participar na live, minha live aberta aí, o professor Henrique Santana, Ah, de London. É, ele mora em Londres e ele morava em Dubai. Uma Grace Barra em Dubai. Ele morou em Portugal, hoje é Grace Barra. Ele mudou para Londres. Mas então, professora, vamos lá. Na verdade, eu sou um viajante do Emirados Árabes, né? Desde 2015, aham. ao menos 2 ou 3 vezes, a gente fazer viagens pelo Emirados Árabes. Até tem uma bandeirinha ali do Emirados, essa é a bandeira do Emirados. Mas, enfim, Emirados Árabes é um país, para nós, exótico, né? Mas toda a cultura do Oriente Médio, pô, tem uma maior galera aí entrando online, não tem como não comentar. Deixa eu só perguntar, pessoal, vocês estão escutando bem? Tá tudo bem aí? Tá escutando bem? Parece que sua voz está falhando para mim. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Ó, pessoal, se o áudio estiver bem, dá um sinal aí. Se o áudio... É, fala aí, pessoal. E parece que está tudo ok, professora. Aqui parece que está tudo bem. Ah, Ah, tá bem, olha lá. O Relebê mora bem longe, tá beleza. Ah, tá tudo ok. Fala se tudo bem. Enfim, vou tentar não ficar olhando as pessoas. Sempre nós temos amigos, devido ao nosso trabalho, que eu não falo bom dia para essas pessoas, né? Tem gente no Japão, na Inglaterra, no Havaí, na Califórnia, nos Estados Unidos, toda a sua densidade de horário ali, a gente é amigo, né? Mas isso devido ao paradesporto. Né? Eu me tornei para-atleta em 2014. Não sei se a Ana Vitória já lhe contou mais ou menos isso, né? Um acidente, precisei amputar minha perna em 2014. Foi o acidente, início de 2014. Um acidente crítico. Mas, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, professora, vamos aproveitar aqui. Ó, da Bolívia, Cláudia. Olá, olá, que tal? É, olá, que tal? então, é importante a gente falar uma coisa que eu não sei se você fala, talvez seja clichê, né? Mas uma segunda língua é importante. E que essa segunda língua no mundo seja a língua que se fala no mundo, que é a língua inglesa. Então, assim, eu estudei no FISC, eu fui aluno da Tânia, né, por 10 anos, e depois eu trabalhei para a Tânia, inclusive na antiga escola Dom Bosco, e eu conheci minha esposa sendo professor dela na escola Dom Bosco. Enfim, na verdade, essa segunda língua, que seja o inglês, que seja o espanhol, ele é fundamental. Ele literalmente abre as portas. Eu acredito que, em relação a eu ser para-atleta, fatalmente não teria acontecido se eu não soubesse uma segunda língua. As oportunidades aconteceram
para mim se não tivesse aprendido a língua, né? E isso não teria acontecido. E não é mesmo, mas eu aprendi no FISC e, de fato, enraizou o aprendizado básico da língua estrangeira. E dali, por eu ter aprendido inglês, me abriu a porta. Até 2014, eu trabalhei como oficial da Polícia Militar, e até eu ter tido o acidente, e, enfim. Naquele ano, eu estou falando agora de 1999, foi o ano que eu trabalhei praticamente. Então, houve uma oportunidade de fazer um curso na Polícia de Los Angeles, a LAPD. E aí, naquela época, poucos eram os policiais que falavam uma segunda língua, né? Eu me inscrevi, eu e meu irmão na época, e nós acabamos tendo a oportunidade de... Eu acabei conhecendo os Estados Unidos em 1999. Nós fizemos um voo até Newark. Newark a gente fez toda a preparação na época, né? Que já é ali vizinho. Newark, você estranha porque é um estado, você atravessa uma ponte, você está em Nova York. Quer dizer, você atravessa uma outra ponte, você está na Big Apple, né? E de lá nós fomos para Los Angeles, fizemos outra viagem para Los Angeles, e de fato ali a gente começou a fazer um curso, e ali nós conhecemos desde Santa Mônica, até o lugar onde a gente ficou estabelecido, até aquelas montanhas ali vizinhas, né, as montanhas de Hollywood, etc. Mas ali a gente estava para poder fazer um curso policial. Na época foi muito interessante, isso abriu muitas portas dentro da minha profissão, dentro onde eu poderia estar galgando graduações, né, na Polícia Militar na época. E até 2014. 2014, e assim a gente fez amigos mundo afora, né? Na época tinha policiais ali da Suíça, da Suécia, de Portugal, dos Estados Unidos tinha bastante, do México. E ali houve, sempre eu tive uma paixão da língua inglesa. Não a língua inglesa, né? Mas sim da língua falada, né? E assim, até hoje a gente viaja por aí, eu não sei você, professora, mas eu peguei um táxi outro dia na Euroá e depois eu peguei o táxi, ele perguntei quanto tinha custado e o motorista virou para mim e falou, five. Eu falei, five. Tem sotaque para todo lado, né? Aí, O ex. aí ele, one, two, three, four, five, né? Eu falei, pô, legal. Então, tá. Mas, enfim, o falar inglês, realmente, você mora no Brasil, você imagina um gaúcho, um bem gaúcho, um bem nordestino, um bem brasileiro, um bem português de Trás-os-Montes, né? Então, já é diferente. O Water lá dos Estados Unidos e o Bota lá de Londres, enfim, realmente são bastante distintos, né? Em 2014, então, ali eu sofri um acidente e acabei me envolvendo no esporte que eu fazia, me adaptando, me readaptando. Foi uma coisa incrível, me ajudou. Eu diria para você que me salvou, professora. Eu consegui me readaptar com o esporte que eu já fazia há algum tempo, mas era um esporte que eu levava ele como defesa pessoal. E me fez um bem tão grande que, a partir dali, eu decidi me doar para pessoas com deficiência pelo mundo, né? E, na verdade, não ficou tão claro para mim isso de início, né? Mas indo competir em Abu Dhabi, se você falar em Emirados Árabes, nenhum brasileiro confunde. Ele confunde ali o Emirados, né? O Catar, o Bahrein, ele confunde tudo. Mas se você pega a Península Arábica, ali, se você olhar um pouquinho, você grava fácil. Mas o fato é que no Emirados Árabes são 7 tribos árabes, né, que ali na década de 70, com a bênção da coroa inglesa, eles conseguiram se unir, né, digamos assim, falar uma mesma língua política,
econômica, e eles pegaram aquela área territorial deles e o doutor Aníbal. E então eles resolveram ali fazer o Estado Árabe, né? São os emires, né? São sete cidades, e essas sete cidades decidiram se unir ao rei mais rico, o rei que tinha maior poder de, de, de finanças, a uma área que tinha mais petróleo, enfim, a área que tinha mais gás natural. E o primeiro fornecedor era a coroa inglesa. E então, Abu Dhabi é a cidade mais rica do Emirados Árabes. Quando você passa a estudar os Emirados Árabes, você descobre, tem na Al Ain, Sharjah, tem Abu Dhabi, tem Dubai. E quando você olha, fala, pô, Dubai com certeza é a mais rica, né? Dubai é a cidade que eles resolveram investir no turismo mundial. Então, hoje o turismo. Inclusive, eu estava lendo sobre isso e vi que eles estão sofrendo uma recessão, né? E aí o próprio Dubai pedindo ajuda para a Abdu Não, vamos lá. Abu Dhabi. Essa, Abu Dhabi. eu vou falar para você. Vou tentar colocar. Vou tentar colocar uma escala interessante para vocês entenderem. Existem 7 emires. Dos 7 emires, né, existe um sultão, o grande rei deles, que conseguiu unir os 7 emires através de Abu Dhabi. E Abu Dhabi conseguiu agregar a eles. E aí houve um projeto de interior com Al Ain, que era das cidades de divisa, Arada, tinha também Sharjah, tem Fujah, tem Dubai e Abu Dhabi. E essas 7 cidades se concentraram no sul, que é da família Zayed. Zayed é a família dos Emirados Árabes. No mundo árabe tem um negócio interessante, né? Quando você fala a palavra bin, significa neto. Todo mundo sabe. Se você olha na Arábia Saudita, lá na Bahrein, Catar, lá em Mascate, né? E essa e o bin significa que é neto de alguém. E o al significa que é filho, né? O sultão, com a sua família real, né? Junto com os emires, que cada emir tem a sua família real, eles se concentram todos os olhos para Abu Dhabi, devido ao poderio financeiro de Abu Dhabi. Para você ter uma ideia,
Dhabi, as casas onde fica a área reais, bastante caro. O amarelo é proibido, a não ser que o amarelo de adorno seja de fato o. Nós temos a maior mesquita do mundo muçulmano. É um negócio estrondoso. Eu sei, você perde a referência de riqueza humana, né? E talvez até mesmo talvez perdendo apenas para o Vaticano, né? E depois do Vaticano, eu vi que, na verdade, a mesquita do mundo que fica em Abu Dhabi, talvez tenha resolvido copiar o Vaticano, que é uma praça gigantesca religiosa, onde tem onde eles celebram a cultura católica, e em Abu Dhabi, a Big Mosque, né, eles celebram a cultura muçulmana. Mas, enfim, com isso, Abu Dhabi teve como a suposta todas as cidades. No projeto dos Emirados, aí passa a ser, então, a cidade que tinha um sonho, passou a ter o sonho de dividir todas as possibilidades do turismo. Então, lá, você vai passear em Dubai, você fala, não, hoje eu quero andar de esqui na neve. Você vai andar de esqui na neve. Eu quero ir para o deserto. Ah, eu vou fazer mergulho. Você vai fazer mergulho. Você vai visitar a Jumeira, são ilhas que eles fizeram em forma de beiras, ali no Golfo Pérsico. E você vai visitar ilhas que formam o planeta, o mapa mundo, né? Você vai visitar. E o que existe, claro, o que existe de aprisco no mundo, em parques aquáticos, parques temáticos, saltos, lá eles gostam muito do paraquedismo, né? Então, e tudo é exageradamente maior, né? O Khalifa Tower é o maior edifício do planeta, né? Está lá em Dubai. Inclusive, quando estava em construção, eles tiveram aí a recessão que você está falando, eles não conseguiram terminar a torre, que seria chamada de Dubai Tower, da família de Dubai. E como eles não conseguiram, a família de Abu Dhabi falou, olha, se vocês quiserem, a gente pode terminar para vocês. A única coisa que a gente pede é que seja o nome do nosso pai, que foi o fundador do Emirados, que conseguiu unir as 7 cidades. Então virou a Khalifa Tower, né? Na verdade, assim, não existe torre nenhuma no planeta que consegue beirá-la em beleza, em altura, exatamente nada. Oi, seu Mauro, tudo bem? Grande abraço, Maurão. Então, tem um pessoal entrando aí, gente boa, né? Mauro tem a filha no Canadá. Mauro, Grande abraço. Eu também live com a filha dele que mora no Canadá, que ela foi minha aluna, e aí eu fiz também. Uau. Legal, empresário de 2 cantores muito famosos da região aqui. Mas, enfim,
Então, e atualmente, Mas assim, esqueci de perguntar, como você decidiu ir para lá? Porque assim, você teve aquele acidente, mas assim, o que te veio na mente? Fala assim, não, eu vou levar esse esporte para lá. Ou eles gostam, você já tinha conhecimento? Como que é? não, já existia. Como... A família Grace levou esse esporte para lá através de Renzo Grace, que era filho da família dos Grace, era sobrinho de Hélio Grace, né? O Grace foi um dos maiores adaptadores dessa arte. E engraçado que aqui nós falamos de jiu-jitsu, você viaja, fala um BJJ, o produto que nós temos tem um valor impressionante fora do país. E as pessoas aqui não sabem disso. É impressionante. Um professor de jiu-jitsu, qualquer outro país de primeiro mundo, é o cara, né? E no Brasil, o cara tem que surrar para a escola, para manter uma academia. Mas vamos. Quando eu amputei e me tornei um para-atleta, um outro professor aqui da região me convidou, ó, vamos lutar em Abu Dhabi. Eu falei, cara, Abu Dhabi é o mega local do jiu-jitsu do mundo. Lá não tem o para-jiu-jitsu, lá não tem o para-desporto da nossa atividade. Ele falou, não, mas e aí, vamos lá. Então nós resolvemos nos aventurar, né? Nós tínhamos boas condições de poder viajar e poder competir com pessoas que não tinham deficiência. E então nós nos aventuramos. O professor Mário lutou muito bem na parte competitiva, né? Ele lutou muito bem, mas não conseguiu chegar nas finais. Eu, por sorte, não tenho uma categoria tão populosa, eu consegui chegar. E acabei, nós estamos falando de 2015, eu recebi essa medalha. Eu fui medalhista lá no Emirados Árabes. E ali, na hora de receber a medalha, e foi bastante interessante, porque a minha luta chamou muita atenção. E aí é onde eu falo que é libertador o conhecimento, professor. O conhecimento é algo extremamente libertador. Eu cheguei o Emirados tem duas grandes empresas aéreas. Uma que é totalmente conduzida pela família de Abu Dhabi, e tem a Fly Emirates, que é uma empresa aérea conduzida pela família de Dubai, né? São os Al Mokotoum, são os netos de Mokotoum, é o grande rei da família de Dubai. Os Al Nahyan, eles são da família de Abu Dhabi. Eles têm Etihad, Dubai tem a Fly Emirates. Nós chegamos pela Etihad. Quando nós chegamos na Etihad, um grande outdoor tinha recepcionando os lutadores brasileiros. É um gigantesco evento. Para você ter uma ideia, em 10 dias aproximadamente, 14 a 16 mil atletas lutam. Como se fosse assim, um santuário do jiu-jitsu hoje pelo mundo, lutar em Abu Dhabi. É um lugar a se chegar. Todo lutador de jiu-jitsu do planeta tem o sonho de lutar no Abu Dhabi. Então, assim, e eu tenho para mim isso uma grande preciosidade, porque lutar lá já é uma coisa bacana. E ter uma medalha de Abu Dhabi esse aqui é o Al Nahyan. O Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, esse foi o que fundou o Emirados Árabes. E ali em 2015, a gente foi ali, era o meu primeiro ano para atleta, eu estava ainda me readaptando. A ideia era ter ido em Abu Dhabi, pisar lá. Mas a gente tinha algo a mais, sabia disso. Se houvesse uma oportunidade, verificar com aquela federação se eles poderiam abrir uma competição para pessoas com deficiência. E aquele grande outdoor que tinha recepcionando os paratletas estava escrito One Fight, One World. E aí aquilo ficou na cabeça, né? E você ia chegando, até chegar ao hotel, eu devia ter ali uns 15, 16 outdoors de diversas formas, de papel iluminado, a Torre Al Khalifa, aquela Torre Al Khalifa gigante, 130 andares ali, toda iluminada, One Fight One World com os paratletas, desculpa, com os atletas do jiu-jitsu. E aí existe uma história por trás da história que eu tenho certeza que uma hora eu não conseguia falar aqui para você, mas eu vou de forma bem resumida ao pódio no momento de receber, devido a talvez eu ser uma pessoa com deficiência, talvez ser extremamente desproporcional ter ganho uma medalha na frente de lutadores que são normais.
No momento de receber a medalha, o diretor, presidente, CEO da federação, ele é um general, um coronel lá do exército do Emirados Árabes, perguntou para mim, inclusive ele é um faixa preta também hoje, né? Ou na época ele não era, hoje ele é um. Ele perguntou para mim o que de fato eu tinha ido fazer lá no Emirados Árabes, né? E aí bateu aquele insight e a gente tinha esse desejo da modalidade, né? Inclusive, quando a gente chegou lá, a gente nem sabia se ia lutar. Nós fizemos nossas inscrições, tudo certo. Aí nós procuramos o diretor de arbitragem e falou, olha, você está vendo a gente aqui de calça, então, mas na verdade nós não temos uma perna, nós não temos duas pernas, nós só temos uma perna. Ele falou, cara, se inscreverem, vieram até aqui para lutar, sim, mas vocês têm condição? Não, sim, nas nossas categorias nós somos campeões de nossa categoria no Brasil e tal. E aí ele falou, ó, calma aí. Aí ele foi lá dentro e eu imagino que nesse dia ele deve ter falado, eu nunca perguntei isso a ele, até pode ser uma pergunta agora, né? E o Abdul Manan, que era ali o presidente, ele respondeu que, na verdade, se a gente estava ali, queria saber por que a gente estava ali, eu falei para ele, olha, eu vim até aqui do aeroporto, os 3 últimos dias, eu vi o outdoor perguntando uma luta, um mundo, mas eu não estou vendo as pessoas com deficiência do seu país lutar aqui, né? E aí, ao lado dele, para entregar a medalha, estava o filho do atual sheik do Emirados Árabes, né? Que recebeu até o presidente do país outro dia lá. E o maior produto deles, que eles compram de fora, é o jiu-jitsu. Assim, talvez como nós compramos, eu nem faço ideia, muitos eletrônicos, né, da China, eles compram um aprendizado do jiu-jitsu brasileiro. E depois disso, professora, ele falou assim, a gente vai precisar de você. Então, a gente foi convidado, né, para um projeto, ali em 2015, para desenvolver o jiu-jitsu para pessoas com deficiência. Inicialmente, houve-se um convite para trabalhar em Dubai com pessoas com deficiência em Dubai, pela filha do Al Mokotoum, que é o sheik de Dubai. Depois houve um convite para trabalhar, e nós não aceitamos porque não era interessante, mas depois a gente aceitou um projeto que não precisaria eu estar morando em outro lugar, a não ser que de Barra do Garça mesmo. Então, você pega um avião aqui, Barra do Garça, você pega um voo aqui da Azul, no mesmo dia, você pega um voo aqui 2 da tarde, 9 horas da noite, você está em São Paulo, e São Paulo, Guarulhos, 10, 12 horas mais, que no caso do Dubai, 15 horas mais, exceto Tóquio, são 30 horas. Mas ali você consegue, em 24 horas a 35 horas, você está em qualquer lugar do mundo. Enfim, e a partir daí a gente começou, já demos algumas voltas do planeta, e a partir de então nós começamos a desenvolver o projeto para pessoas com deficiência em todo o mundo. E aí é uma jornada, né? Continente africano, a Australásia, Austrália, Japão, Europa, África. Mas aí você foi com algum conhecido ou você que estipulou essa meta de ir nesses países para levar isso? A ideia toda ficou na nossa mão. A gente passou a conhecer pessoas com deficiência através das redes sociais. Quando havia uma competição, por exemplo, Tóquio, você chegava 3 dias antes, você visita lugares que tem pessoas com deficiência buscando habilitação. São 20 classificações funcionais que vai desde pessoas com deficiência visual, pessoas amputadas, pessoas com deficiência medular, pessoas vitimadas da polio, o autismo, Down. Hoje, o meu paradesporto, que eu treino, ele de forma paralímpica, é o que tem mais unidades de receber pessoas com deficiência no mundo. Passou a ser assim desde 2018, quando nós fomos até São Paulo e apresentamos o projeto paralímpico, né, do jiu-jitsu, no Comitê Paralímpico Internacional. Tivemos duas competições na Suécia, no Uruguai, e ano que vem tem nos Estados Unidos, em Alabama, onde vai ser a prova de vestibular para nós sermos inseridos
nas competições paralímpicas. Mas voltando para os Emirados Árabes, né, que é a tema, eu acredito aí para quem gosta de viajar, eu acho que Londres talvez seja o primeiro lugar, né? É, Porque eu já fui, assim, eu sou doida para conhecer lá os e Emirados, mas a gente foca em outro. depois do Emirados Árabes, professora, desculpa, depois de Londres, eu não tenho dúvida nenhuma que o lugar a ser para se conhecer é Dubai. Não é caro, inclusive eu acredito que é mais barato. Como a moeda é muito similar à nossa, lá é o dirham, né? É muito similar ao real e eu acredito que as pessoas podem ir para lá despreocupadas com a questão do valor que vai gastar. E, só que assim, se você programar para ir com 7 dias, você vai ter 7 dias num é exatamente nada. Talvez 15 a 20 dias. E mesmo assim você vai ficar dedicando dia para cada situação. É o maior aquário do mundo. Quando você viaja, você já vai no maior avião do mundo, o A380 para Dubai, aquele avião de 2 andares. Aí você chega lá, você vai chegar no maior aeroporto do mundo. Aí você vai conhecer para cada situação, eu estava dizendo, né? É o edifício do mundo, é o maior deserto, é o maior, enfim. Dubai é mania de grandeza, não retrata a cultura Emirate. Emirate é a forma de se chamar os locals, né? Os locals. E algo muito interessante é que você percebe muito cedo, é porque você vê toda pessoa vestida de burca, você fala, é o sheik, né? Mas o sheik Mohammed, que é a principal autoridade, é o chefe das Forças Armadas, ele se veste exatamente igual aquele cidadão que vai receber você ali para dar informações turísticas. Os homens se vestem todos iguais, exatamente igual. Você chega na cultura Sempre passando. o Douglas é um campeão do Mixed Martial Arts, do MMA, que o pai dele é para-atleta, está falando, é o maior shopping do mundo, do Dubai. O brasileiro fala shopping, né? Mas é o Dubai Mall, né? É o maior mall do mundo, né? Mas assim, você disse quanto a roupa é sempre igual em qualquer ocasião ou tem Não importa roupas diferentes? se está alimentando o camelo, não importa se está numa em um evento de um rei recebendo um presidente de outro país ou um outro rei, a roupa é exatamente a mesma. É aquela burca, aquele pano branco, com aquela com a candura, né? Candura. É a candura, né? E você vai colocar aquele lenço e assim, parece que ser vergonhoso você usar aquela roupa também. Você vai passando os dias no Emirados, você vai se sentindo literalmente nu em relação aos outros homens, porque você não usa aquela roupa. E aí você vai tendo contato. Eu acredito que os Emirados Árabes hoje é o país mais... É um país ocidental, eles não falam Oriente Médio, eles falam Middle West, quem moram lá. Então, do Middle West é o país mais ocidental que existe. Dos muçulmanos são os mais ocidentais. Então, eles são muito flexíveis. Apesar de que em cidades mais, como que eu poderia dizer, conservadoras, né? A gente poderia dar alguma dica. Por exemplo, a Al-Ain, que é a terceira cidade deles, né? Eu não aconselharia, por exemplo, a mulher aparecer os ombros, como essa roupa que você está usando aí, está aparecendo os ombros, eu já não aconselharia. Exatamente. Então, mas são coisas que você, dentro do avião, se você lê as revistas, a incrível capacidade de mídia que tem na sua frente, eletrônica, para você buscar todo tipo de informação sobre Emirados, ali você tem pronto, né? Obviamente que se você souber inglês, vai ser bem melhor, né? E o mundo dos Emirados Árabes, de fato, é surreal, né? Comparando com os outros países, é totalmente surreal. O Emirados Árabes tem uma temperatura muito parecida com a nossa, do mês de novembro ao mês de fevereiro. Mas, daí em diante,
chega a bater os 55 graus a temperatura de calor. Umidade quase a zero. E aí, no Oriente Médio, você passa a observar algumas questões biológicas, né? Por exemplo, o camelo, que passa semanas sem beber água até encontrar um ponto de água, né? Você passa a encontrar frutas que são raras, mas que tem no deserto. A tâmara, por exemplo, né? A tâmara tem proteína, ela tem praticamente todas as vitaminas de uma alimentação normal. Eles tiram a tâmara, coloca tipo num saco, vamos falar assim, da nossa língua aqui, um saco de estopa, e ali ele fica 40, 60 dias sem problema nenhum. A fruta não se perde, ela vai desidratando. Quanto mais desidratada ela está, mais ela tem capacidade de hidratar e alimentar com as vitaminas e as propriedades que tem. Então, assim, o povo que sobreviveu à pobreza, né, a forma rústica que eles viviam, para quem eles vivem hoje, é fenomenal. São extremamente sábios, porque souberam sobreviver a tudo isso, souberam negociar bem com a coroa inglesa a liberdade do país deles em relação à Arábia Saudita. E eu posso afirmar que são pessoas extremamente gentis, né? Eu ia te perguntar isso. Como que foi a recepção? Quando você chegou, como que eles recepcionaram vocês? Ou eles já estavam acostumados a receber brasileiros que iam lutar? Como que foi essa... Professora Cíntia, só para você ter uma ideia, hoje no Emirados Árabes, aproximadamente 600 brasileiros são professores lá de jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem na pré-escola, durante a escola e quando o jovem sai no período de exército, ele encontra lá também o jiu-jitsu. Todos os... já é igual o futebol daqui, então. Mas aqui não é obrigado, lá é obrigatório. Lá para você ser atendido na saúde, a sua carteirinha tem que estar totalmente... Tem várias obrigações que o Emirate tem que estar atendendo. Entre elas, o jiu-jitsu tem que estar em dia. As aulas de jiu-jitsu tem que estar em dia. O Sheikh Zayed, que é o pai do atual principal sheikh das 7 cidades, o principal sheikh, que é de Abu Dhabi, através da família, eles adotaram uma qualidade de vida. E eu sou suspeito de falar sobre qualidade de vida quando se trata do jiu-jitsu, né? Eu até posso dizer assim com toda a tranquilidade do mundo, o jiu-jitsu é uma atividade física que talvez seja mais completa entre todas e também agrega a sua capacidade de suportar questões mentais. Talvez foi isso que me tirou de um estresse, foi isso que me tirou de uma depressão mortal quando eu sofri um acidente. E talvez hoje o jiu-jitsu seja a principal disciplina que o brasileiro tem e não sabe, porque o sucesso que existe dos professores de jiu-jitsu nos Estados Unidos, na Europa, Austrália, o próprio Japão, porque a base do jiu-jitsu é do povo japonês, do mestre Shigeru Kano, que foi um mestre, sabia uma luta chamada Jujutsu, aí ele cautelou ela para virar o judô, que pegou algumas regras para fazer o que virou o judô olímpico, e ele um dos seus melhores alunos, que era o Maeda, e esse Maeda veio ser embaixador no Brasil no início do século passado e trouxe o Jiu-Jitsu, onde um brasileiro da família sueca, que é o Carlos Gracie, o seu pai pediu para que Carlos Gracie trabalhasse lá na embaixada japonesa e vice-versa, e o Maeda chegou para a embaixada japonesa, na verdade ele trouxe um circo. E o que ele fazia era desafiar as outras pessoas em lutas, e aquela luta era extremamente eficiente, e são lutas, a luta do jiu-jitsu é uma luta de estrangulamento. O que, na verdade, o rei de Abu Dhabi quis, foi porque mandou um filho estudar na Califórnia, e acabou conhecendo o Renzo Gracie, e olha só, que incrível. Já ouviu aquele filme O Príncipe em Nova York? Eu confundo se não foi um príncipe em Los Angeles, porque ele ficou ali 6 anos morando em Los Angeles, fazendo a sua faculdade de economia. Os filhos deles fazem faculdade de economia,
faculdade de administração, medicina, turismo, nesses países de ponta, né? Como a UCLA é uma das melhores faculdades o UCLA, uma das melhores faculdades que tem ali no Oeste, né? Que é a Faculdade da Califórnia, Oxford, né? Eles estudam nessas melhores faculdades. E ali ele conheceu o jiu-jitsu com Renzo Gracie. E, na verdade, ele apresentava como sendo um árabe que era segurança de um inglês, né? Na verdade, o inglês era o segurança dele. E passou a faculdade inteira e, quando chegou no final, ele falou assim, olha, eu gostaria de apresentar o pai do meu patrão, gostaria de conhecê-lo em Londres, porque ele quer que os funcionários das fábricas, os filhos deles, aprendam o jiu-jitsu, porque isso é muito bom. E quando você começa a aprender o jiu-jitsu, aí é apaixonante. Também sou suspeito de falar isso. Mas quando você começa a aprender o jiu-jitsu, você começa a exortar todos os aprendizados do que está lá dentro do tatame para a sua vida, né? Para você entrar no tatame, você tem que pedir licença. Para sair, você tem que pedir licença também. Aí você começa a aprender a dominar o seu corpo e aprender você vencer você mesmo. Você começa a entender qual é a sua capacidade pulmonar, qual é a sua capacidade de força, qual é a sua capacidade de elasticidade, qual é a sua capacidade de absorver e aguentar pressão. E quando você externa isso, você descobre que você faz uma arte por isso. Nós chamamos o jiu-jitsu, na sua tradução, significa arte suave. Então, por isso que chama arte suave. Houve uma contramão aí no início do Vale Tudo, que era aquela coisa absurda, mas na verdade os lutadores de jiu-jitsu se davam bem porque é muito eficiente essa arte. E o príncipe que estava aprendendo aquilo ali de forma silenciosa, né? Falou, olha, e não avisou para ele. Quando chegaram no aeroporto, ele falou, professor, você me desculpa, eu vou ter que contar a verdade a partir de agora, porque nós vamos ter que passar pela alfândega ali, né? E aí, acabou de falar um para-atleta aqui, nós dizemos um para-atleta aqui, bem, Rafael, lá do Espírito Santo. Então, e aí, ele, quando foi para embarcar, ele falou, na verdade, eu sou um príncipe, né? E eu gostaria muito de levar o jiu-jitsu para o meu povo, no Emirados Árabes. Hoje, no Emirados Árabes, você entra na escola, você entra no exército e todos os funcionários públicos do país inteiro obrigatoriamente treinam jiu-jitsu. A propositura é uma geração mais saudável em 30 anos, né? Então, hoje, o jiu-jitsu já existe há 12 anos e desde então os principais campeonatos do mundo passou a ser em Abu Dhabi. A corrida de Fórmula 1 mais cara do mundo passou a ser em Abu Dhabi. Os eventos políticos, organizacionais mais caros e mais importantes do mundo hoje acontecem em Abu Dhabi. E até o início da pandemia sonhava em ser a capital política do planeta, né? E Dubai já era a capital do turismo distante de qualquer coisa que existia no mundo em formato da sua grandeza. Então, o Emirado se tornou um ponto muito interessante econômico, porque o petróleo, considerando o ano de 2020, os próximos 550 anos terá petróleo de forma abundante. Depois começa a ficar escasso. Não é que vai acabar, começa a ficar escasso. E o gás natural, da sua forma geológica, é infinito. É como se nós tivéssemos ali um ponto que todo o gás natural, todo o planeta sai naquele pontinho que é na costa do mar dos Emirados Árabes. Então, eles têm uma empresa, a ADNOC, que é uma das empresas de petróleo mais poderosas do mundo, né? Que abastece a Shell, que é inglesa, e que também comunga de partes do petróleo nacional, da própria Petrobras. Uma boa parte da Petrobras é dessa empresa do Emirados Árabes. Então, de religião muçulmana, onde a mulher tem um local diferente na sociedade, como funciona aqui. E aí passa a interpretar respeitos culturais, né, professora? Um árabe, ele pode ter quantas esposas ele achar que deva ter.
Ele tem que manter todas as Tanto que coisas eles consigam manter por o igual. mesmo padrão. Tem que manter no mesmo nível. E aí, você tem que estudar a cultura do país para entender. Eu, particularmente, nunca quis estudar isso, mas dos colegas que eu tenho, os Emirates, todos eles são casados apenas com mulher. A responsabilidade de casar com uma segunda mulher, até a sétima mulher, é uma responsabilidade absurda, porque ele vai ter que conseguir manter aquelas famílias em um alinhamento perfeito. Imagina, hoje você tem um filho no mundo, é uma fortuna, dois, imagina mais e mais famílias, né? Existe, e isso é uma cultura muçulmana, né? O Emirados Árabes, ele está fazendo vizinhança com, com a Arábia Saudita, né? Onde ali tem uma cidade chamada Meca, onde estão os restos mortais de Maomé. E aí passa a ser interessante, eu estou falando não numa ordem cronológica, mas em uma ordem de fatos, né, e fatores. Porque Maomé, em nossa língua, Maomé, falamos Maomé, eles falam Mohammed, né? Então todo mundo quer ter o nome de Mohammed. Todo mundo quer ter o nome. Então, eu fui para o Egito em novembro. Desculpa te interromper. tá. Eu fui para o Egito em novembro e eu conheci um monte Mohammed. Todo mundo era Mohammed. Isso mesmo. O nome estava assim, É sempre assim. Por exemplo, o, o que de Abu Dhabi é Mohammed bin. Então, Mohammed bin, filho Zayed. Mohammed, desculpa, neto, né? Mohammed bin Zayed. Mohammed neto de Zayed Al Nahyan. Mohammed, filho de Zayed, neto de Nahyan. Então, meu nome é o Sirlei Silva, né? Então, se meu pai chamasse Luz, então eu seria o Sirlei Bin Luz Al Silva, neto do Silva. Então, o formato deles fazerem o nome deles, familiares deles, é exatamente nesse segmento. E nesse século, Muhammad foi tudo. Então, quase todo mundo lá é Muhammad. Muhammad do casaquinho camuflado, como naquele episódio dos melhores do mundo, né? E assim, você tem, quando você pousa ou no aeroporto de Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, o choque cultural é muito violento. As mulheres que usam lenço, o homem que olha para a mulher que usa lenço, para a mulher que não usa lenço. Aí você está no restaurante, as mulheres tiram o lenço. E aí, até outro dia eu estava falando, olha, eu achava tão estranho, porque você chega lá, elas levantam o lenço, né? Então, fazer um café que levanta o lenço e aí bebe.
e depois volta tranquilamente, levanta para comer, e aqui a gente está fazendo isso agora com as máscaras, né? Então, assim, professor, é um choque cultural absurdo. Todo país ali na região tem um animal como sendo o seu símbolo, e o deles é a águia. Até tem uma águia vestida de kimono de jiu-jitsu aqui, eu deixei aqui para mostrar para você. Ai, que gracinha. O Emirados Árabes é um país novo, é da década de 60. E aí eles escreveram um livro. Esse aqui é o livro, o volume 1. Na verdade, é assim, é de trás para frente. Você vai abrindo o livro nesse formato. E eles contam a história, e eles passam a contar lá, professora, a história do jiu-jitsu. E aí eu sei que... E eles escrevem da direita para a esquerda, né? É da direita para a esquerda, é ao contrário. E hoje, até quando eles começam a falar de onde veio, atravessou a Ásia, o Japão, até chegar no Brasil. E assim, eu fico impressionado, professora, com essa questão cultural, porque o brasileiro, de fato, ele não sabe da importância que tem em algumas coisas, né? O futebol a gente sabe, né? O futebol já é forte no mundo inteiro. Mas o para-jiu-jitsu, ou o jiu-jitsu, é brasileiro. Então, na história do livro, na história de livro deles, tem contando usada a nossa história quando chegou lá em 2000. Já tem o volume 2 deles, né? Se quem quiser emprestado para tentar ler, porque não dá, né? Ninguém vai querer nada. Acho que ninguém vai querer. E aí, assim, na verdade, eles promovem isso no país inteiro. Eles têm uma geração bem mais saudável. Poderia ter sido outro esporte, não precisava ser o jiu-jitsu. Mas, de fato, o príncipe dos Al Nahyan, eles gostaram muito do que viram, e hoje eles investem aproximadamente 5 milhões e meio de dólares por mês com o jiu-jitsu. E assim hoje se tornou a nação do jiu-jitsu brasileiro, o Emirados Árabes. Um país que tem a demonstração da cultura árabe em um formato muito ocidental. Então, quem viajar para lá pode ficar despreocupado, porque vai ser muito bem recebido, vai ser extremamente prazeroso, vai comer muita tâmara, vai tomar muito café árabe, e eles vão com certeza desejar que vocês retornem. E como que é a comida? A comida árabe, eu desconfio que a comida árabe, na verdade, é uma comida filha da comida pérsia, né? E aí, professora, a gente vai entrar, eu estou até olhando o tempo, você vai me falando aí, né? Eu também não, a gente marcou, só que eu não tenho acesso, eu não estou com o relógio. Mas eu acho quase acabando, hein? Acho que eu estou olhando aqui, ó. Se a gente entrou... Vamos falar rapidinho da comida e depois você me fala se o inglês é inserido lá também. Se você olhar o oeste da Ásia, onde liga com a Península Arábica, vai unir ali entre o Irã e o Iraque, né? Na verdade, o Irã se fala Irão. A língua portuguesa deu o luxo de não ficar esse Irão, porque ele fazia convergência com o verbo ir no futuro, né? Então, deixou Irã. Naquela conexão Irã-Iraque ali, todo mundo pensa que é o mesmo mundo, e não é o mesmo mundo. Quando você vira do lado esquerdo o Iraque, é a cultura arábica. Quando você vira o Irã, é uma cultura persa, totalmente distinta da cultura árabe. E a nossa cultura não consegue ver isso. Eu não sei se porque nas escolas não ensinam, mas é totalmente diferente. Apesar de que o número de muçulmanos, né, os muçulmanos, é o pouco percentual no mundo inteiro que eles são menos do que... Eles são mais fervorosos que os católicos. São um número menor, mas é muito pouco. A diferença, se eu não me engano, em relação ao mundo é de 5% a 6%. Se falando de número de religião. Então, aquela comida que os árabes têm, a proteína vem dos animais criados em deserto, que é a cabra. Os vegetais são muito pouco, é baseado na tâmara, no cactus do deserto, e o tempero, ele veio da sua vizinha Pérsia.
Então, uniu-se o que eles tinham com o que o mundo persa tem hoje. Então, se você for Emirados Árabes, engraçado, professora, dá licença aqui para eu pegar. Engraçado você tocar nesse assunto, porque não tinha planejado. Eu tenho na minha bolsa aqui, eu nunca deixo de ter. Eu não tenho tanto problema assim de saúde, né? Mas eu tenho aqui uma magnésia bisurada, são comprimidos para o estômago. E sempre sobra quando eu passo por lá. Eu acredito que os 7 primeiros dias você vai passar muito bem. Mas no 8º dia o seu estômago não vai aguentar. O alimento é forte. o tempero é estragado. Você tem que fazer aquela amizade com o cozinheiro do hotel para fazer arroz para você um pouquinho ali, sem nenhum tipo de tempero. E o sal, quando vem, é um sal com 1001 temperos já misturado. Então, é extremamente complexo, né? Eles não comem a carne suína. Então, e existe o bacon. O bacon, eu nem sabia que era possível. Faz com aquela gordura da pele do peru, né? Então, assim, são muitas informações que nem eu mesmo saberia falar, porque você foi perguntando, a gente foi comentando aqui. O ovo é algo importado que não se tem. Imagina uma cartela de ovo com cada ovo com um carimbinho, com um registro de que lugar veio, que dia que o animal botou aquele ovo. Você imagina, é uma coisa de fora. A banana. Uma banana dessa, banana nanica, custa 5 dirham. Você vai nessas lanchonetes, acho que é de café, por exemplo. Starbucks tem banana. Custa 5 dirham. Né? $1 uma banana. Esse $1 você compra hoje, R$6, você vai comprar meia dúzia ou uma. Eu não sei quanto está o preço da banana, mas é a preço de banana. Lá, a banana não é preço de banana, né? Nós temos uma alimentação muito rica, e eu acho que nós temos uma alimentação ímpar. Agora, a alimentação deles é forte, e você come 1, 2 vezes, você não precisa comer mais. É extremamente forte a alimentação deles. Extremamente forte mesmo. Tanto a parte proteína, a parte os vegetais, as vitaminas são muito fortes. Agora, quando você passa a ser um lutador de jiu-jitsu, você precisa, sim, claro, mais conhecimentos. Né? E estão descobrindo isso com esses 2 anos, 12 anos que passaram. É um país que hoje só perde para os Estados Unidos e a Inglaterra em contratação de brasileiros. Né? Então, muito dinheiro hoje vem do Emirados Árabes por causa disso. E isso é meio que um segredo de forma popular. As pessoas não sabem disso. O jiu-jitsu é uma matéria-prima tão interessante, né? Apesar de ser uma commodity. Hoje, um professor de jiu-jitsu de uma escola Gracie Barra, na verdade, é como se falar inglês de um FISC, por exemplo. Um professor de uma escola FISC tem emprego onde ele quiser no mundo. Então, hoje, um professor de uma Gracie Barra consegue um emprego onde ele quiser no mundo para ele dar aula. É fantástico. É uma maneira também de se libertar hoje, essa ferramenta do jiu-jitsu, assim como aprender uma segunda, uma terceira língua. E você falando disso, rapidinho, só para a gente terminar. Lá o inglês é introduzido na high school ou até mesmo antes, nas escolas? O inglês no Emirados Árabes, ele é basilar. O inglês é utilizado nos outdoors, nas placas de trânsito, nas informações em geral. Eles decidiram isso na década de 60, devido à coroa inglesa. Então, em casa eles falam o árabe, mas nas ruas eles falam o inglês. E a mixigenação da língua inglesa em relação aos sotaques e suas práticas é muito interessante, porque atravessa 30 quilômetros, imagina o Rio Araguaia com distância de 30 quilômetros, é o Golfo Pérsico. Né? Do outro lado ali já está a Índia. Então, daqueles países do oeste da Ásia, né, do Irã, a Índia, Bangladesh, né, Nepal, tem muita gente do Nepal. Então, tudo ali, a mão de obra
do Emirados Árabes são essas pessoas. A mão de obra, quem pega no pesado, quem suporta o calor, essas pessoas. E a língua oficial é o inglês. Então você conhece inglês na sua forma mais rústica. Os brasileiros que pouco sabem inglês melhor um pouquinho no Emirados Árabes. Diferente, when you arrive in LA, for example, you are speaking right, bem speed, vai falando muito rápido, eles falam bem coloquial, eles vão falando bem devagar. Então é um lugar bom para quem quer praticar inglês, é o Emirados Árabes, com certeza. E a raiz da língua inglesa deles é o inglês londrino. Esse aí é bacana, né? Porque lá é o water também. Então, é bacana nessa parte. É realmente um mundo muito diferente. Você parece que está, de fato, em outro planeta. Muito excitante para conhecer, porque é tudo muito diferente. Um país extremamente respeitoso e, de forma impressionante, você vai aprender muito pela sabedoria daquele povo. Eles são muito sábios em opiniões que nós ainda temos conflitos. Qual é a sua opinião política? Se você é da direita, se você é conservador, se você é esquerda, se você é socialista, se você é liberal, a linha deles é que a nação deles tem que crescer todo o tempo e eles respeitam a figura da família que conquistou tudo aquilo ali, que é a família real. E aí você acaba aprendendo. Cada cultura, Londres também é assim, os ingleses são assim também, né? É um país extremamente ocidental, ele está um país extremamente capitalista e que as pessoas também respeitam a coroa. Então, cada lugar desse é bem diferente. Em Tóquio aí já é outra jornada. Outro dia, se você quiser falar, a gente pode falar também. Vamos. Japão. A gente pode falar um pouquinho da cultura americana, que na verdade é um resultado de uma miscigenação tão grande quanto a nossa. Inclusive, a nossa cultura é o resultado de uma miscigenação absurda. Vou deixar algo talvez bem interessante, eu acho que nós temos mais 3 minutos, professora. Existe um site chamado Brasil Paralelo, né? É um site que tem um viés político, mas eu acredito que todos adorariam assistir sobre pátria educadora e sobre o formato que o Brasil foi criado. E, por incrível que pareça, nós somos criados, não, o português foi só um lugar que foi utilizado. Nós viemos de uma criação francesa e de uma criação inglesa através das cruzadas. E aí nós vamos viajar no tempo, 6 séculos atrás, e é uma cultura fantástica. E é muito importante o brasileiro saber de onde vem. Os árabes sabem de onde vem, os ingleses sabem de onde vem. E o Brasil, eu noto que quando nós começamos a falar quem eram de fato os portugueses que nos colonizaram, eu percebo que aí o pessoal dos 18, 20 anos de idade não sabe falar muito sobre isso. Então tá uma dica que vai para vocês aí. Assistam Brasil Paralelo, vocês vão gostar bastante. E se puderem, visitem o Emirados Árabes. Você compra uma passagem que sai em voos diretos pela Fly Emirates, São Paulo, Dubai, e você pode também comprar voo por outras empresas, pela Turkish Airlines, né? Tem um voo que é muito barato, que você passa pela África, em Addis Abeba, um voo 2 vezes mais barato, só que quase duplica a quantidade de horas. Para quem gosta de visitar outros países, talvez esse seria um voo mais interessante, contudo muito cansativo. Para quem é atleta ou para-atleta, prefere um voo direto. E, de fato, Emirados é algo extremamente fascinante. Não conseguiria falar aqui nunca em 1 hora sobre Emirados Árabes. Professora, eu acho que nós temos 60 segundos. Na verdade, nem deu aqui ainda. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Quando a Ana Vitória falou: Teacher, você não quer conversar com meu pai? Ele sabe um monte de Emirados e já foi para lá mas quantas vezes, não sei o que. Eu falei: nossa, eu não tinha pensado nisso, quero falar com ele, porque ele vai dar uma aula ótima para a gente. Eu sempre ouço falar do seu trabalho. Não luto nada, só faço minha academia mesmo, mas eu acho muito fascinante a sua filosofia, o seu trabalho, o que você faz, né? Pelo fato de você tirar da fraqueza a sua força e você ajudar hoje tantas pessoas como você ajuda. E como você falou, né? Foi um esporte que te renovou, que te fez nascer de novo, né? E isso é fascinante ver você falando. Você
a gente consegue ver o amor que você tem pelo seu trabalho. Isso já vale de tudo. Por isso que você está conquistando cada vez mais lugares e está alcançando tudo que você deseja por causa disso, por causa da sua paixão pelo que você faz. Isso é visível e é muito gratificante. Todas as pessoas que estão envolvidas, obviamente, né? Ok. Muito obrigada Um, por ter nos ajudado. um bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. A meta do meu trabalho chama-se salvar vidas. Aquilo que me ajudou, aquilo que me salvou, além da minha fé, minha família, claro, os amigos, é fazer refletir, salvar vidas através do Paradesporto. Muito obrigado pela oportunidade de falar no seu canal. Eu agradeço. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Abraço. Tchau, gente. Obrigado por ter participado. Tchau, tchau. Um abraço.